O SeaWorld vem se reinventando nos últimos anos. Hoje você vai entender melhor como que é a atuação do parque, o manejo dos animais e a visitação turística por lá. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Uai Turismo. Gente, o SeaWorld é um dos principais parques temáticos de Orlando, nos Estados Unidos. Mas ele já gerou algumas polêmicas, né? Atualmente, é uma das organizações zoológicas do mundo e referência em bem-estar animal, treinamento, manejo e cuidados veterinários. Para entender melhor esse universo, hoje eu vou conversar com a Cristina Muniz, que é publicitária e atua na área de vendas, marketing e treinamento do grupo United Parks and Resorts, do qual o SeaWorld faz parte. No mercado do turismo há mais de 12 anos, ela acredita que a junção de capacitação de quem vende e a experiência com significado é a fórmula certa para o sucesso dos parques. Bem-vinda ao Uai Turismo, Cristina Muniz. É um prazer te ter aqui. Prazer é meu. Obrigada pelo convite. Imagina, quando os paulistas estão aqui, a gente aproveita, né? É verdade. Me fala um pouco, assim, sobre o SeaWorld. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre os outros parques. Claro. Mas o SeaWorld é o carro-chefe. Exatamente. Eu imagino, né? E assim, ao longo dos anos, ele já passou por algumas polêmicas com relação ao trato dos animais, ao cativeiro dos animais. Quais que foram essas polêmicas? Elas foram resolvidas? Como que se treina hoje o agente de viagens para vender esse parque em especial? Bom, vamos lá. Na verdade, o que muita gente não sabe é que a gente tem uma missão que é baseada em 3 pilares e a nossa história começou há mais de 60 anos, antes do primeiro parque lá em San Diego. E eu vou falar primeiro do nosso primeiro pilar, que é resgate, reabilitação, retorno de animais órfãos, doentes e feridos. Na verdade, o nosso goal é resgatar, reabilitar e devolver os animais para a natureza. E toda vez que existe a possibilidade, a gente faz isso. Quando, Cris? Quando o animal pode sobreviver por conta própria. É o SeaWorld que decide isso? Não. É um órgão do governo americano que decide isso. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, que acho que fica mais fácil da gente ilustrar. Há 2 anos atrás, em maio de 2022, chegou para nós uma mamãe peixe-boi. É o animal que a gente mais resgata na Flórida, tá? Chamada Reckless. Ela sofreu um acidente que foi causado por uma hélice de um barco. Ela foi resgatada junto com a bebezinha dela, que chamava Shur, que ela tinha 2 semanas de vida. E ela ficou conosco, para você ter noção, 22 meses em processo de reabilitação. Durante esse processo, aliás, foi um dos casos mais emocionantes que chegou para nós. Por que foi mais emocionante? Porque durante esse processo, ela passou por 9 procedimentos cirúrgicos. E durante esses 9 procedimentos cirúrgicos, ela teve uma amputação dupla. Não só da barbatana dela, como metade do ombro dela. Por isso que eu falo que foi emocionante. Porque durante esses 9 procedimentos, a gente não sabia se ela ia sobreviver, o que ia acontecer com ela, porque foi muito grave. E em janeiro desse ano, não só a Reckless, como a bebê dela, que já não era mais bebê, foram devolvidas com êxito para a natureza. Mesmo com amputação? Mesmo com amputação dupla. Então, é um caso que foi resgatado, reabilitado e foi devolvida com êxito para a natureza. Todos que são devolvidos para a natureza, eles vão com um chip, porque a gente quer saber se eles estão bem, se eles precisam ser resgatados de novo. Muitos casos de peixe-boi, eles precisam ser resgatados de novo. Esse chip passa que tipo de informação? Aonde eles estão, é um tipo de um trackless. Aonde eles estão, se eles estão se alimentando bem. Não só o SeaWorld faz esse trabalho, mas outras instituições parceiras nossas fazem esse mesmo trabalho, como o Seaquarium de Clearwater, o Aquário de Atlanta, instituições de renome nos Estados Unidos. Dei um exemplo de um animal que foi resgatado, reabilitado e devolvido. Mas existem muitos outros animais que são resgatados, reabilitados e não podem ser devolvidos porque precisam de intervenção humana para continuar sobrevivendo. E a gente tem muitos casos nos nossos parques de animais assim. Todos que estão conosco, eles nasceram conosco ou eles foram resgatados e não puderam ser devolvidos para a natureza. Nenhum animal saudável foi retirado do habitat natural dele, sempre em alguma condição específica. Aliás, existe uma lei nos Estados Unidos que é proibido fazer isso. Tá? Existe um habitat chamado Rescue Center, que é aberto à visitação ao público de peixe-boi e de tartaruga. E lá a gente tem 3 tartarugas, as grannies, as vovós. Uma não tem um maxilar inferior, foi arrancado pela hélice de um barco, a outra não tem a nadadeira frontal, foi arrancado por uma rede de pescador. Então, são exemplos de
animais que nós resgatamos, foram reabilitados e, infelizmente, não puderam ser devolvidos para a natureza. Em San Diego, agora em maio, a gente resgatou um golfinho, o Cardiff, bebê, que foi encontrado na praia, sem a mamãe. Ele está em processo de reabilitação, ele não pôde ser devolvido e foi adotado por uma mamãe golfinho, está lá em San Diego. Então, a gente tem muitos casos assim. Claro que assim, o mundo perfeito seria se ninguém tivesse que fazer esse trabalho, se todos os animais estivessem livres na natureza. Mas isso é utopia, gente. Isso não é assim que não funciona, existe. né? A gente procura dar a melhor vida, a melhor maneira de viver, entendeu? A melhor vida com as condições deles. E a gente faz isso. Ô, Cris, então, assim, pelo que eu estou entendendo, o trabalho que o SeaWorld faz é um trabalho que todos os institutos aí que tratam da vida marinha fazem. Não só da vida marinha, mas... da vida da fauna, né, no geral. Mas a diferença é que vocês são abertos à visitação. Exatamente. Né? E como equilibrar isso? A visitação com o tratamento desses animais? É estressante para eles, não é? Como é que é o dia a dia dessa visitação? Na verdade, a gente não tem nada para esconder, né? Todos os nossos habitats, eles têm sempre uma Cris, que a gente chama de embaixador, pronto lá para dar informação, tá? Eu acho que isso entra muito no nosso terceiro pilar, que é educar as pessoas através do entretenimento. Então, vou dar um exemplo. Todas as nossas atrações, elas fazem menção a um animal ou a um tema da natureza. Então, a gente quer que as pessoas nos visitem, se divirtam, porém com um propósito. A gente quer que as pessoas se inspirem e ajam, por exemplo, em pró de uma causa. A gente não tem canudo nos parques, não tem plástico. O ano passado a gente aboliu o dinheiro físico, a gente não aceita. Justamente por conta disso, porque a gente cansou de fazer cirurgia, por exemplo, em estômago de animais para tirar moeda que as pessoas jogavam em habitat de animais. Então, vou te dar um exemplo, vou ilustrar um exemplo. No SeaWorld existe uma montanha-russa chamada Manta, que faz menção a uma espécie de arraia. Então, a gente quer que as pessoas se divirtam na manta. Costumo brincar, falo, que separem o corpo da alma, porque a gente faz isso muito bem. Inclusive, na fila da manta, existe uma série de aquários com várias espécies de arraias, inclusive a manta, que as pessoas vejam as arraias, que se inspirem, por exemplo, e vão até a praia e façam uma limpeza de praia. Entendam que não dá para jogar lixo na praia. E que é papel de cada um. 80% do oceano está comprometido. O animal que está no oceano não sabe diferenciar o que é comida do que é lixo. Tudo que vai no ralo da nossa casa termina de alguma forma no oceano. Vamos ser conscientes, lavar a louça, fecha a torneira, escova o dente, fecha a torneira, recicle de forma consciente, apesar do Brasil não ter uma reciclagem correta. Vamos sair da manta, esperar a alma retornar. Tem a montanha-russa nova que a alma vai retornar com um delay maior. Tem montanha-russa que a alma vai retornar com um delay maior. Tem montanha-russa que a alma vai retornar no corpo do seu coleguinha ao lado, mas a alma sempre vai retornar. É isso, gente. Bom, vamos sair da manta. A gente tem lá um lugar chamado Stingray Lagoon, que é um habitat que tem várias espécies de arraias. Vamos passar a mão nas arraias ali, dá para a gente alimentar as arraias. É muito isso. Vamos entender que, através de um ato pequeno, a gente pode fazer a nossa parte. Isso chama experiência com significado. Isso chama educar as pessoas através do entretenimento. Resumindo, o que a gente quer é que as pessoas aprendam no parque e pratiquem no planeta. Isso é o nosso diferencial. Entendeu? A gente quer que as pessoas não esqueçam daquele dia da visita. Isso é muito latente nas crianças. A gente percebe, quando eu estou no parque, levando o grupo no parque, a gente vê muito isso nas crianças, sabe? A criança vai lá, ela tem o primeiro contato com uma espécie de animal, ou ela senta num estádio, ela vê uma apresentação, ela vê um treinador tendo contato com um golfinho, ela vai estudar para ser treinador, porque ela viu aquela pessoa, ficou arrepiada toda vez que eu falo, tendo contato com o golfinho. Então, é isso. Quando termina a apresentação, o treinador ele fica lá, pronto para dar informação. Então, tudo nosso, ele tem um porquê, ele tem um propósito. Vamos combinar também. Falei para caramba, né? Não, é isso mesmo, é para falar. Vamos combinar também que, assim, ninguém vai entrar no Google para falar como cuidar da vida marinha, como ser sustentável na praia. Não é essa a busca que as pessoas fazem. Então, ensinar com entretenimento, com diversão, dá para aprender de uma maneira também mais lúdica, né? Não precisa ser tudo tão acadêmico. E eu acho que isso os Estados Unidos fazem muito bem. Exatamente. Né? E a sua opinião, então, sobre a opinião da Cris? Equilíbrio e entretenimento em conservação. Como é que você entende essa tríade aí funcionando? E depois eu queria que você falasse um pouquinho dos pilares. E eu acho que, assim,
eu acredito muito no trabalho que a gente faz. Eu sou muito, bom, não preciso nem falar, né? Eu sou muito entusiasta assim da missão do SeaWorld, acredito muito, sou muito ativa em tudo que nós fazemos. Eu estou sempre presente, toda vez tiro férias, pergunta para onde eu vou. Eu vou no SeaWorld trabalhar no manejo ali. Eu tenho uma amiga que trabalha ali no trato dos animais. Eu vou fazer exame em golfinho, tirar sangue de tubarão. E eu acho que o equilíbrio é muito isso. Eu acho que a gente tem que fazer as duas coisas, mas eu acho que a gente aqui está muito atrasado. Infelizmente, a gente está muito atrasado. E a gente está vivendo num mundo muito chato, onde as pessoas falam muito sem o menor conhecimento de causa. Por que você acha que a gente está chato? Me fala. O que a gente está fazendo de errado? Ai, muita coisa. Vamos falar três eu coisas acho que não assim, acontecem lá que a gente está fazendo aqui no Brasil. Eu acho que assim, a gente... Porque às vezes não é a coisa, é a forma, a né? forma que a gente faz. Então, assim, a gente fala muito sobre a reciclagem, só que a gente não faz uma reciclagem de uma forma correta, porque a reciclagem da forma certa dá muito trabalho. A praia, por exemplo... A gente fala assim sobre como a gente tem que preservar uma espécie. Preservar uma espécie da forma certa dá muito trabalho. Eu saí agora numa missão de conservação, junto com o Fundo de Conservação, porque o nosso diretor veio aqui para o Brasil e visitei vários biomas, sabe? Fui para a natureza mesmo a fazer isso. Dá muito trabalho a gente preservar uma espécie na natureza. E fui visitar até o Cerrado, uma instituição que faz um trabalho com tamanduá. Então, assim, como se para continuar... ensinar, essas missões são para ensinar? A gente foi visitar umas instituições para essas instituições poderem aplicar para o fundo. E essa instituição faz um trabalho, eles fazem tracking de tamanduá. Por quê? Esses tamanduás estão morrendo atropelados. De quem é a culpa? Na verdade, assim, não é só do homem. Eu acho que é um equilíbrio das duas partes. Se continuar daqui 10 anos, o que vai acontecer? Não vai existir tamanduá na natureza. Como a gente faz para evitar isso? Eu voltei até deprimida, porque o buraco é tão embaixo. E como que a gente faz para resolver então, isso? Conscientiza. Depois eu fui visitar uma outra... Está saindo do tema, mas... Fui visitar mas eu ia te perguntar sobre o fundo mesmo. Eu vou falar do Fundo de Conservação. Uma outra instituição que faz um trabalho com onça. Né? E aí, o trabalho que eles fazem é muito lindo. Lá são onças do Iguaçu. Eles fazem um trabalho muito legal de conscientização com a própria sociedade ali, porque as pessoas acham, o dono da fazenda acha que quem vai lá no galinheiro e mata a galinha. Não é a onça, na verdade, né? Aí o que estava acontecendo é o cachorro da própria propriedade que não é alimentado direito e vai lá, e para eles conscientizarem, eles tiveram que colocar a câmera para mostrar. Então, assim, o buraco é tão mais embaixo que é todo um trabalho de conscientização e de treinamento que a gente acaba fazendo com o agente de viagem. Até por causa dessa história de então, 60 assim, anos, né? É um círculo, sabe? Que começa aqui, que eu posso fazer, que você pode fazer, que um vai falando para o outro. Para a gente chegar no equilíbrio, falta muito. E esse fundo de conservação? Vou falar. Fundo de conservação é um fundo sem fins lucrativos. Do SeaWorld do SeaWorld e do Busch Gardens. A venda de ingresso ela impacta diretamente nisso. Na verdade, assim, todo ingresso nosso vendido, ele vai... Uma porcentagem desse ingresso ele é aplicado ou no resgate ou em alguma parte do parque. Ele vai ser aplicado. Então, por isso que eu falo que é uma visita com significado. No SeaWorld existe uma lojinha que tudo que é comprado nessa loja, ela vai direto para o resgate. Então, o Fundo de Conservação, ele é uma instituição sem fins lucrativos, foi fundado em 2003. E, desde a fundação, ele já doou mais de 21 milhões de dólares para mais de 1.200 instituições ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil. Tá? Por quê? Porque a gente acredita que, através dessas instituições, a gente ajuda, na verdade, essas instituições com pesquisa na vida selvagem, como eu contei para você, acabei de contar dessa instituição que faz um trabalho de pesquisa com tamanduá. A gente também faz doações para trabalhos de emergência, como, por exemplo, está acontecendo agora na Amazônia, uma taxa de mortalidade muito grande com um boto cor-de-rosa, o Mamirauá. Que você também ia me perguntar sobre o Mamirauá. Está acontecendo uma taxa de mortalidade grande por causa do aquecimento da água e ninguém sabe explicar o porquê. Então, a gente fez uma doação de emergência já para eles, porque eles estão fazendo um estudo para descobrir, em carcaça de boto, para descobrir por que isso está acontecendo.
Então, a gente já fez também para o O Instituto AMPA. está fazendo Miraurauá, está fazendo um estudo e vocês estão apoiando esse estudo. Exatamente. Uhum. A gente o AMPA é nosso parceiro, que é o amigo do peixe-boi, porque eles fazem muito resgate de peixe-boi também aqui no Amazonas. A gente já fez doação para eles também. Tamar, a gente já fez doação para o Tamar. Então, a gente já doou para mais de 600 instituições aqui no Brasil. Qualquer instituição pode aplicar para o fundo. É fácil, não é difícil. Você depois me passa, que eu vou deixar na matéria, tá, gente? Vocês sabem que tem o podcast aqui no YouTube, mas você também acessa a matéria lá no turismo.com.br. E assim, o fundo entra logo no nosso segundo pilar, que é pesquisa, que a gente faz muito dentro do parque. Por exemplo, eu vou dar exemplo depois de dentro do parque e fora do parque. Eu falo que é do parque para o planeta. Uma coisa, o equilíbrio também está aí. Dentro do parque e fora do parque. Como é que a gente apoia fora do parque? Para preservar uma espécie que pode entrar em extinção, como é do tamanduá, que eu dei exemplo, e para a gente ter certeza que essa espécie não vai ser extinta. Como na África, a gente já fez trabalho para ter certeza que o rinoceronte não vai entrar em extinção. Então, a gente faz... E também a gente faz muito trabalho com outras instituições, para ter certeza que a espécie vai continuar sobrevivendo. Então, o fundo de conservação é extremamente importante e eu fico, às vezes, assustada de ver que a grande maioria das pessoas, o consumidor final nem tem ideia que isso existe. E quando ele compra ingresso, uma porcentagem do ingresso vai para o fundo de conservação. Lá no parque tem alguma comunicação com relação ao fundo? Busch Gardens tem. Uhum. Tem placa falando do fundo de conservação. Tem merchandising que a gente compra no parque que tem o tag escrito que você está doando uma parte desse merchandising. Então, vai na lojinha, gente, pode comprar pelúcia que você está ajudando o fundo de conservação. Tem uma loja que você está ajudando o resgate. Então, tudo nosso. Sabe que é visita com propósito? Que a gente falou lá no início, isso aí, né, visita com propósito. E me fala um pouquinho do grupo todo, né? A gente falou do SeaWorld, que é o principal. Sim. Eu imagino, o principal dos parques temáticos do grupo, mas é um grupo maior com 5 parques. Na verdade, a gente tem 12 parques espalhados pelos Estados Unidos, mas o nosso ponto forte de vendas aqui no Brasil é Flórida. A gente tem 5 parques na Flórida. 3 em Orlando e 2 em Tampa. Então, em Orlando, a gente tem o SeaWorld Aquática, o Discovery Cove. E em Tampa, a gente tem 2 parques, que é o Busch Gardens e o Adventure Island. E aí, para visitação nesses parques, o que é ideal a pessoa se programar? Um dia inteiro, um dia inteiro Isso. é suficiente para fazer. Isso. E o comportamento do público em geral? Eu sempre tenho essa dúvida, assim, porque eu vejo um trabalho muito bacana dos destinos, principalmente os americanos, no Brasil, com o público brasileiro. É diferente, assim, o comportamento, a percepção do brasileiro. Eu não estou falando só daquele estigma que a gente tem de ser mal educado fora, não. Mas o comportamento do brasileiro é diferente do público em geral? Como que é? Como é que a gente se comporta em parques com essa pegada sustentável, sendo que a gente tem um discurso lindo, né? Né? Não, o brasileiro faz amizade em qualquer lugar, né? É isso. Mas a gente se comporta de uma... Você consegue detectar se é brasileiro de longe. A gente se comporta de uma maneira diferente do que... Que não é pior. Não, é só diferente. Não, é só diferente. É o quê? A coisa da conversa, de fazer amigo de infância na fila? Mas eu acho que o que é legal do brasileiro é que a gente se vira em qualquer lugar, mesmo sem falar o idioma. E eu acho que assim, não precisa falar inglês para ir para lá. Isso é uma abordagem legal. Isso é uma abordagem legal. Vira e mexe, eu estou lá no parque e vem alguém e pergunta onde... Please. A pessoa não fala nada de inglês e pede informação. Aí ela vira e fala, você é brasileira? Ai, que legal, me ajuda. Como eu faço para... Eu fico super feliz. E, cada vez mais a gente vê que tem muito brasileiro indo para lá. Gente, vá. Não precisa falar inglês para ir para lá. E, assim, o perfil é muito família. Nos nossos parques é muito família. Muito família mesmo. A família com criança e a família com adolescente? A gente tem atração para toda a família. E, Cris, eu sei que você também fazem o treinamento para os agentes de viagem que vendem os parques, né? Como que é esse treinamento? Porque, assim, você está há 12 anos lá? Eu estou há 6 anos lá. Há 6 anos lá, mas você é um dicionário do que acontece ali. Né? Eu imagino que num treinamento é difícil passar isso todo. O que você prioriza? O que o agente de viagens que vende os parques, ele tem condição de passar para o cliente dele? Eu acho que é muito importante ele ter conhecimento do... O que eu costumo
passar no treinamento, dou uma abordagem geral do que são os nossos parques. O que eu acho muito importante ele saber dos pilares, ele tem que saber dos pilares, para ele poder ter informação correta para passar para o consumidor final dele e quais os produtos que ele pode oferecer. Porque tem mais do mesmo aí, né? Qualquer pessoa pode entrar na internet e achar mais do mesmo. Mas o que a gente tem de diferencial? A gente tem radical, mas a gente tem apresentações educacionais, a gente tem atração para toda a família, a gente tem área infantil e o nosso core são animais. A gente tem os zoológicos mais bacanas, mais legais, entendeu? Onde é possível, onde você pode ter contato com uma orca, né? Onde você pode ter contato com pinguim, com 5 espécies de pinguins, leão marinho, alimentar girafa. E como que é o contato? Encosta, só alimenta? Não, como é que é? No SeaWorld, você pode, por exemplo, no Busch Gardens é possível você fazer pagando um adicional, uma coisa chamada Serengeti Safari. Né, que você sobe num caminhão, vai com um biólogo em cima, vai com um embaixador nesse caminhão, e você consegue ver todas as espécies que vivem lá conosco, e no final é possível você alimentar a girafa. Você não pode encostar. Não tem que tocar, não? Não. Você não toca. Mas é legal, você tem. No Discovery Cove você consegue fazer uma interação com o golfinho, que você vira treinador durante 30 minutos, e você tem contato. É muito legal. Então, assim. Você tem que ter contato com animais que você não conseguiria ter contato na natureza. É muito legal, muito gente. legal. Eu sou bem suspeita para opinar sobre E assim, o assunto. nós também somos seres que queremos interação, né? Então, eu acho que assim, é o cuidado e o manejo disso tudo que a gente, como ser pensante, precisa de avaliar, né? E sabe o que eu acho mais legal? Ver o trabalho dos treinadores. As pessoas que trabalham diretamente no trato desses animais. São apaixonadas, as pessoas dão né? a vida, dão a vida fazendo isso. Essas pessoas que estão lá, elas batalharam muito para estar lá. Muito mesmo para estar lá. É difícil entrar. Assim, e a conexão que essas pessoas... Eu fico arrepiada, e eu prometo que eu não vou chorar. A conexão que essas pessoas têm é uma coisa inexplicável, assim. Quem tem cachorro deve entender o que eu estou falando. E, assim, essas pessoas, elas dão a vida fazendo isso. Então, quem tiver oportunidade... Estou falando do fundo do meu coração. Vá. Não julgue antes de vá. Vá, tenha contato, converse com as pessoas e depois forme uma opinião a respeito, gente. Porque é um negócio, assim, muito legal. E a diferença de comprar numa agência de viagens ou comprar na internet direto, Gente, Cris? eu acho que, assim, comprar com um agente de viagem, você vai ter a segurança de ter a consultoria com um agente de viagem, né? Você vai pagar em real, você vai parcelar, você vai ter ofertas que só a agência de viagem vai poder te proporcionar e você vai ter um atendimento em português. Na porta do parque, lá, não, com o agente de viagem. Tá? Sim. Você vai entender tudo em português, né? Na porta do parque, você vai ter que pegar fila, entendeu? Tem ofertas que não tem no mercado brasileiro. Então, acho que a pessoa tem que pesquisar o que é melhor para ela. Né? E lá na porta do parque, a pessoa vai ter que falar inglês. Vai ter que pagar em dólar, à vista. Né? E como é que é a viagem, assim, porque eu acho que um dos preconceitos que o brasileiro, muito o mineiro, né? Mas eu acho que o brasileiro, de maneira geral, assim, ele tem, com relação a comprar em agência de viagem, são dois. Primeiro, ele acha, às vezes, que é mais caro comprar na agência, né? E o segundo é que ele acha que ele vai andar num grupo cheio de gente, sabe? Igual era antigamente, aquele pacotão que vai um grupo de 10, 15 pessoas. Não. Então, eu acho que esse é Como que funciona, Cris? Assim, não, eu acho que tem, hoje em dia a oferta... Para quem não está acostumado a comprar com a agência de viagens. Existem muitas ofertas por aí. Uma coisa é você vir comprar uma excursão, né? Grupo, e ir para lá em grupo. A outra coisa é você comprar um pacote de viagem. Acho que são duas coisas completamente diferentes. Tem mercado para todo mundo, né? Não quer dizer que você está comprando um pacote para Orlando que você vai andar em grupo com alguém te levando uma bandeirinha para lá. Tem excursão indo para lá? Tem grupo indo para lá. Mas isso não quer dizer que você obrigatoriamente vai comprar uma coisa assim. Dá para comprar com a gente e ter autonomia, né? É lógico, dá para você comprar lá. Eu quero viajar para Orlando, mas eu quero carro, hotel
e ingresso. Eu consigo comprar isso? Lógico, gente, é só pedir consultoria de um agente de viagem. Tem um vai monte ter tudo de gente que faz isso. centralizado ali e resolver a sua vida. É, Né? você pode fazer o seu roteiro. E depois comprar só o produto que você precisa. O hotel, o seguro, os ingressos, enfim. Isso é fácil. Mas pede a consultoria do agente de viagem. Né? É lógico. Que diferença de preço tem para quem compra direto e para quem compra com agente de viagem? Eu acho que tem, gente. Comprar direto, como eu falei, você vai ter que comprar em dólar, à vista, numa paulada só. Com a gente Façam você vai as contas. dividir. Mas o preço final é o mesmo? Não, claro que não. Não, né? Porque o agente acaba conseguindo negociar numa escala maior, né? Claro. Maravilha. E outra, você vai ter, o que eu falo, a gente vai ter consultoria. Se tiver um problema lá, para quem que você vai ligar, né? para Jesus Cristo. E tendências, Cris? Assim, quais tendências que você identifica no mundo mesmo dos parques temáticos, tá? Eu não queria falar só de SeaWorld, Claro. não. Queria que você me falasse quais tendências para os parques temáticos, especificamente também, nessa área de vocês aí, Gente, que tem esse contato com a natureza mesmo, né? Dos parques temáticos ou dos parques em geral? Dos parques em geral, Tá. e aí eu queria que você fizesse também um recorte para a atuação da United Parks. Bom, os parques temáticos, os parques estão sempre se reinventando. Todo ano tem atração nova em todos os parques, tá? O ano que vem, inclusive, vem parque novo lá. Lá? Agora, nos nossos, no United Parks, a gente também, a gente tem sempre... O que faz o visitante? O brasileiro é um dos maiores públicos visitantes do destino. O que faz a gente querer voltar sempre para o mesmo lugar? É muito louco isso, né? Você querer voltar sempre para o mesmo lugar. A gente tem que ter atrativo para levar as pessoas de volta para lá. Então, a gente tem que sempre buscar trazer coisas diferentes e fazer e tentar agradar todo tipo de público. O público que gosta do radical, a pessoa que não gosta do radical, a criança e o adolescente. Para poder levar a família toda. Como é que você traz uma família de todas as pessoas de todas as idades para dentro do seu estabelecimento? Eu acho que esse é o grande desafio e a gente está buscando fazer isso. Tanto é que o ano que vem a gente está trazendo uma atração indoor, que era uma coisa que a gente assim não tinha, né? A gente está trazendo um simulador, que eu acho que era uma coisa, na minha opinião, era uma coisa que faltava no SeaWorld. Simulador de quê? Um simulador, um teatro que vai simular uma viagem no Ártico. Nossa. Vai ser bem legal. E a gente não tinha uma atração indoor. Isso era um ponto negativo para nós. Porque, por exemplo, quando chove, é muito complicado quando chove. Porque tudo fecha, né? Então, com uma atração indoor, isso é legal. E uma atração indoor familiar. Que pode ir tem uma altura mínima, isso até... Então, isso é muito legal. Com criatividade, né? Porque, exatamente, na verdade, diferente. Criatividade anual. Exatamente. Que eu acho que é muito que a gente tem que aprender isso. com relação a isso, né? E quem quiser se manter atualizado, assim, sobre os parques, né? Os 5 parques são de United Parks. Quais são? SeaWorld, Discovery Cove, o Aquática, Busch Gardens e Adventure Island. E aí, gente, a gente vai ter link para os 5, tá? Na matéria, porque vocês podem saber um pouquinho mais. Mas como que as pessoas, o público mesmo, o viajante, pode se atualizar sobre os parques e como que os agentes de viagem que querem vender, e aí ele não vai fazer uma venda fria, ele tem que realmente dominar o que ele está vendendo, como que eles podem se atualizar? Né? Eu sei que vocês têm sempre ações aí de capacitação, mas e aí? Como é que isso pode acontecer ao longo do ano? A gente tem um site para o consumidor final, unitedparks.com.br. E a gente tem um site que é fechado, na verdade é um portal que é dedicado ao profissional do turismo, que é necessário fazer um login, tá? E aí só que esse site é somente ao profissional do turismo, é restrito. Mas o cadastro nele é gratuito? É gratuito, Ô, Cris, eu vou te fazer uma pergunta que, na verdade, você já falou, tá? Mas eu sempre faço a pergunta no final. O que você faz quando você está de férias? Gente, as pessoas dão risada quando eu falo isso. Eu vou, no meu dia de folga de fan tour, pergunta onde eu vou, se eu estou em Orlando. Eu vou passear no parque. E aí você vai pro bastidor, você gosta de conhecer esses bastidores, isso tudo? Eu conheço todos os animais pelos nomes, os treinadores. Eu vou para Orlando, gente.
Eu preciso mudar isso, tá? Mas tô trabalhando. Tô aprendendo. Tô trabalhando nisso, mas eu amo. Eu sou muito entusiasta de animais. Uhum. E eu amo muito. Muito mesmo. E aí você vai sempre? Você fica entre Brasil e Orlando? Eu tô indo para casa hoje, né? Que eu moro em São Paulo. Vai dar tempo de eu lavar minha roupa e segunda-feira eu embarco para Orlando. Já vai para lá? É. Para Fantur? Fantur. Bacana. Ô, Cris, eu queria te agradecer. Você acha que ainda tem mais alguma coisa, algum recado que é importante deixar para o público que quer ir, que já foi, quer ir de novo, que foi há muitos anos e que novidade que ele vai poder ver? Ou para quem nunca foi? Vá. Quem já foi há muitos anos, volte, porque a gente tem muita novidade. Quem nunca foi, vá, porque não sabe o que está perdendo, gente. É isso. Maravilha. Algum Instagram que as pessoas também podem? A gente tem páginas nas nossas redes sociais aqui no Brasil. SeaWorld Orlando BR, Discovery Cove BR, Busch Gardens... agora eu esqueci de cor, gente. Mas a gente pode... Pode, a gente coloca o link? A gente sempre coloca os links. A gente tem 4 páginas aqui no Brasil. Cris, eu queria te agradecer muito, assim, pela sua vinda, por aceitar nosso convite. Imagina, eu que agradeço, gente. Foi um prazer. Seja sempre super bem-vinda. Quero saber depois, ano que vem, das novidades. Volta para contar pra gente. Pode tá deixar. Bom? Obrigada. Bom retorno para São Paulo, boa viagem para Orlando. Obrigada. E a você, gente, eu quero te convidar para conferir todo o nosso conteúdo sobre turismo no turismo.ai.com.br. Você sabe que o nosso conteúdo também vai para o Estado de Minas, para o Correio Brasiliense e para o Portal AI. Não deixe de seguir também o nosso Instagram, @portalAITurismo. E eu te vejo aqui na próxima semana. Até lá.